A metafísica não está presa necessariamente a isto, porque ela está numa outra ordem de indagação e de conclusão. Então, não se trata de buscar a Deus como explicação para aquilo que a gente ainda não consegue entender muito bem. Então, é divino a causa, porque a gente não consegue decifrar este enigma. Não, não é assim que procede a metafísica. Olá, nós vamos tratar hoje sobre a quinta via de Santo Tomás de Aquino e eu me propus seguir um pequeno roteiro, apresentando primeiro um panorama geral das 5 vias, depois explicar por que ela é tão fascinante, o fascínio que ela tem exercido ao longo da história, para todos os filósofos que se dedicam ao problema de Deus, e finalmente por que ela permanece tão atual e como há aplicações práticas derivadas do conhecimento da quinta via que Santo Tomás formulou para chegar ao conhecimento de Deus. Dentro dessa ideia de um panorama, eu acho que é importante ter em conta o sentido em que se emprega o termo demonstração ou provas da existência de Deus. Então, em primeiro lugar, não se trata de demonstração no sentido que se emprega nas ciências matemáticas ou nas ciências naturais. Aliás, a própria palavra demonstração merece um brevíssimo comentário. Claro que nós conhecemos a verdade por diferentes caminhos. Há realidades que são evidentes. É evidente que eu estou aqui diante de vocês. Isso não requer demonstração, tampouco não requer fé. Não precisa acreditar. Há conhecimentos que são evidentes. Outros exigem o que nós podemos chamar de fé. Mas não fé num sentido sobrenatural, religioso, e sim no sentido humano. Por exemplo, se o professor Renato dissesse o professor Fred vai chegar agora no período da tarde, eu acreditaria. Por quê? Porque o que ele me diz é verossímil e ele é um sujeito confiável. Então, eu acredito. Digamos assim, é um argumento de autoridade que me vem pela confiança. E é razoável acreditar desde que o sujeito seja confiável e o objeto seja verossímil. Ou seja, é um caminho legítimo para se chegar a um conhecimento. Mas existe um outro caminho que são as demonstrações, que normalmente a gente emprega no campo da matemática, por exemplo, a demonstração de um teorema matemático, que a partir de determinadas premissas se chegam a determinadas conclusões. Não é nesse sentido que nós estamos tratando dessas demonstrações, ou vias, ou provas de acesso ao conhecimento de Deus. Mas no sentido de que existe um conjunto de argumentos convergentes e convincentes que nos permitem uma certeza acerca da existência de Deus, embora não sejam demonstrações no sentido das ciências físicas ou matemáticas. O segundo ponto, quando a gente fala de demonstração, neste caso, é que se trata de demonstrações a posteriori e não a priori. Não é que nós tenhamos uma ideia e, a partir dessa ideia, tentamos derivar a existência de Deus. Deus é o máximo que se pode pensar, o máximo que se pode pensar inclui a existência, então Deus é o máximo pensável e, portanto, existe. Eu parti do campo da ideia para o campo da realidade. E não é este tipo de argumento. A gente está partindo de demonstrações a posteriori, é o contrário. É a partir de algo que eu constato com a experiência, me leva a pensar em determinadas causas, origens. Portanto, eu parto do fenômeno para o fundamento. Embora o retorno não seja possível, não é que seja experimentável o conhecimento de Deus, não é que eu faça experiências a partir dessa demonstração. Não. É que a partir daquilo que eu constato pela experiência, eu chego a uma causalidade. Por isso, essas vias, elas são metafísicas, não são físicas. Isso também é um ponto importante quando a gente pensa na transição do fenômeno para o fundamento. Aí a gente tem que ter em conta premissas fundamentais. E eu me sirvo aqui de um pensador metafísico importante que se chamava Cornélio Fabro.
pensador importante do século XX, e ele diz que há algumas premissas para a gente se debruçar sobre as vias de Santo Tomás. Então, a primeira é admitir que existe um mundo que se distingue de mim. Existe um mundo exterior, existe algo que nos é dado. Eu estou aberto a essa possibilidade. Porque se eu não distingo o sujeito do objeto, a minha mente fica confusa. Então, o primeiro ponto é a aceitação de que há um mundo ao nosso redor. Segundo ponto, que eu sou um ser pensante, capaz de conhecer. Eu tenho dentro de mim um núcleo pessoal que me leva a entender, a querer e a procurar entender. Porque se não há um núcleo pensante, se não há uma orientação do meu ser, se não há uma orientação para o meu viver, não há nenhum interesse, não há nenhum problema, e muito menos o problema de Deus. Então, além de aceitar a existência de um mundo exterior, é preciso aceitar que eu sou um ser pensante. Mas não só isso. O terceiro ponto é, eu também preciso aceitar que existe a possibilidade de conhecimento. Existe uma cognoscibilidade. Existe uma possível inteligibilidade daquilo que está à minha volta. Isso é importante porque a filosofia moderna tem questionado muito a própria capacidade humana de conhecer. Acentua tanto as limitações, os condicionalismos do processo de conhecimento que chega a cair num agnosticismo. Não se pode conhecer nada. Bom, se não se pode conhecer nada, também não se pode conhecer a Deus. No entanto, é um fato que, sim, podemos conhecer muitas coisas. Não significa que nós vamos esgotar com a nossa mente aquilo que nos ultrapassa. Isso também é uma pretensão, que talvez tiveram alguns filósofos, de estabelecer a sua corrente, a sua maneira de entender como a filosofia, o sistema. E, de fato, é um pouco pretensioso, para dizer o mínimo. Mas daí a dizer que nada se pode conhecer, também já, como dizia o Cornélio Fábio, isso é uma extravagância da sofística, porque é claro que conhecemos muitas coisas. Existe, digamos, uma capacidade reflexiva e cognoscitiva no entendimento humano. Então, se a gente admite que existe um mundo, de que eu sou capaz de pensar, há um núcleo pessoal em mim e que é possível conhecer, eu estou predisposto a conhecer também as 5 vias que Santo Tomás propõe para a existência de Deus. Mas é preciso aqui uma pequena advertência, que se trata de um conhecimento metafísico, não é um conhecimento físico. Claro que, como a gente dizia, não são demonstrações matemáticas, não são demonstrações das ciências naturais, mas elas partem da experiência. Portanto, a gente vai falar de causalidade, mas é a causalidade no sentido ontológico. Ela não é percebida pelos nossos sentidos, ela é entendida pela nossa inteligência. Então, a gente admite que há causalidade no mundo. Isso, como lembrou-se anteriormente, é questionado, por exemplo, por David Hume. David Hume entendia que o que a gente observa são só os fenômenos singulares. E, portanto, eu não posso extrair o calor dilata o ferro, o calor dilata o cobre, o calor dilata o mercúrio, o calor dilata o ouro, o calor dilata os metais? Não. Isso eu não posso derivar do princípio causal, ainda que eu observe que todos os metais são dilatados pelo calor, porque eu só conheço a experiência singular, individual, particular. Então, não se poderia derivar o universal do singular. Mas não se trata disso. Kant, como nós sabemos, ficou encantado com David Hume, e aí abandonou a fase pré-crítica e estabeleceu toda a sua crítica, separando o mundo do fenômeno do mundo do conhecimento, como se a partir das coisas criadas e da realidade constatável não se pudessem derivar leis universais. Só que não se trata disso. Se trata de observar na natureza um princípio, independentemente da experiência particular. Por isso que é metafísico. A causalidade existe, ela está aí. É inerente ao nosso mundo e sem a causalidade não se poderia sequer fazer ciência, que é o conhecimento precisamente a partir das causas. E quando a gente acede, supera o plano meramente fenomênico, a gente está diante da metafísica. Então, os caminhos para chegar ao conhecimento de Deus
Eles partem da constatação de que o mundo existe, de que eu sou capaz de pensá-lo, de que o mundo é cognoscível e de que há relação de causalidade no mundo, no sentido ontológico, principiológico. Eu sou capaz de entender o princípio da causalidade. Não é algo que eu percebo pelos meus sentidos meramente. Dito isto, vamos então apresentar muito en passant o que há nesses elementos que Santo Tomás expôs nas vias para o acesso ao conhecimento de Deus. Em todas elas há um ponto de partida, uma aplicação da causalidade a esse ponto de partida, isso é mais explícito nas 3 primeiras vias, e finalmente um termo final, um processo, né, do qual deriva a constatação de que sim, existe Deus. Né. Ele parte daquilo que ele observa na realidade, do mundo criado. A gente observa no mundo a realidade da contingência. As coisas são, mas poderiam não ser. A gente observa no mundo o devir, o movimento, a passagem de uma coisa a outra, da potência ao ato. A gente observa a causalidade, a gente observa a ordem no universo, a gente observa perfeições diversificadas no universo, e tudo isso vai nos remeter, segundo Santo Tomás, a um princípio que é Deus. A primeira via se baseia fundamentalmente na questão do movimento. Seria a via do movimento ou da mudança, não movimento no sentido local, que algo se desloca de um lugar para o outro, mas no sentido metafísico de passagem de potência a ato. A gente observa que as realidades se atualizam. Ora, se algo estava em potência e se tornou ato, como que se deu essa passagem? Qual foi o princípio agente? Não pode ter sido a própria potência, porque uma coisa não pode estar em potência em ato ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Então, daí ele deriva, bom, deve haver um primeiro motor que explique o movimento a partir de um determinado ponto, um primeiro motor que seja imóvel. Então, assim, ele conclui a primeira via do movimento. Deus é o princípio agente, o motor imóvel. E, aliás, isso também já estava mais ou menos explicitado por Aristóteles, né, que foi, digamos assim, esse grande filósofo que entendeu a realidade, né, como uma realidade dinâmica em si mesma. A potência e o ato na composição dos entes. Né? Então, isso é interessante. Mas vocês podem ver que realmente a gente está falando aqui de metafísica, não de física. A via da causalidade eficiente tem bastante paralelismo com a via do motor imóvel, mas sob um outro ângulo. Por quê? Porque movimento não é a mesma coisa que causalidade. Por isso são vias distintas. A gente percebe que há causas subordinadas a outras causas. E é claro que a gente pode entender a causalidade do fiere, do fazer-se. Mas e a causalidade do ser? Então, Santo Tomás vai derivar do fenômeno da causalidade constatável que deve haver uma causa não causada por outro, que não seja subordinada. Uma primeira causa incausada, que é também o primeiro motor imóvel. Ao que todos chamam Deus, né? Como ele mesmo escreve. Por outro lado, há uma outra observação também constatável na natureza, que é a realidade da contingência. Eu acho assim super interessante essa via de Santo Tomás, porque ela chega a ser até assim quase que fascinante de algum modo. A gente percebe que há contingência, que eu sou, mas poderia não ser. Nos entes materiais isso é ainda mais evidente. Isto é, mas poderia não ser. Aquilo é, mas poderia não ser. Esta árvore é, mas poderia não ser. Tudo é, mas poderia não ser. Mas se tudo fosse mas não poderia não ser, não existiria absolutamente nada. Então deve haver um ser, necessariamente, um ser necessário que explique a existência dos seres contingentes. Então a terceira via conclui na ideia de que existe um ser necessário ao qual chamamos Deus. Ele existe necessariamente, porque senão não se daria contingência em todos os demais seres entes que a gente constata no universo. Essa é a terceira via de Santo Tomás de Aquino. Vejam, sempre aplica, especialmente nessas 3 primeiras vias, de algum modo, o princípio da causalidade para se chegar a um ser que é primeiro o motor imóvel, que é a causa incausada, que é o ser necessário. A quarta via é interessantíssima, mas ela já não é tão, digamos, refém, vamos dizer assim, do princípio da causalidade.
é a via que observa um outro aspecto da realidade, que é uma espécie assim de hierarquia ontológica na natureza, que é algo também muito presente, né, muito patente aos nossos olhos. Por exemplo, este copo está aqui diante de mim. Se nós tivéssemos aqui uma planta, também mas ela é um ser vivo, tem perfeições intrínsecas muito superiores à perfeição de um objeto que se quebra facilmente. Uma planta já tem um outro grau, né, de ser. Se a gente pensar, então, no mundo animal, né, para usar o exemplo do professor Luiz, vamos pensar nos gatos, em sua complexidade, né, em sua beleza, em seu charme, em suas 7 vidas. Ele é muito mais do que uma planta. É mais. A gente vai percebendo uma hierarquia ontológica aqui. Se a gente chegar no ser humano, temos aí todo o universo do querer, do entender, da cultura, do que a gente quiser. É muito mais. Consistentemente, a gente observa graus ontológicos, mas, bom, tudo que é alguma coisa. E aí está a distinção entre o ato de ser e a essência. Esse alguma coisa é a essência. Então, isto é um copo, isto é uma planta, isto é um animal, isto é um ser humano. Então, onde que está a distinção? Por onde que eu qualifico a distinção entre as essências? E essa é, digamos assim, o insight, né, de Santo Tomás. A gente distingue pelo ato de ser. As coisas são participadas em diferentes graus do ato pleno de ser. Então, Deus simplesmente é. Não há composição em Deus entre a essência e o ato de ser. Tudo que nós vemos, tudo que nós constatamos em nós mesmos, somos compostos. Somos alguma coisa. Há uma essência que qualifica o meu ato. Mas em Deus não é assim. Deus é o ser por essência. A essência é ser. Não há composição. Então, esse ser em plenitude é o que nós chamamos de Deus, do qual participam todos os demais entes. Vejam as intuições belíssimas de Platão aqui, que imaginavam ser subsistente. Eu acho que São Tomás, de fato, ele recolhe toda a tradição anterior filosófica e faz uma síntese original. Ele recolhe de Aristóteles, né, essa composição do ente, né, matéria e forma, essência e ato de ser, a ideia do movimento intrinsecamente ausentes, e recolhe de Platão essa ideia de um ser subsistente, que no caso, né, de Deus, de fato, é uma substância separada, não é apenas uma ideia. Ele é aquele que é, precisamente. Muito bem, aí chegamos à nossa quinta via, e gloriosa via de Santo Tomás, que é belíssima, né? Eu acho a mais bela, por isso que eu quis falar um pouquinho sobre ela. E ela é particularmente fascinante. Por quê? Porque à medida que passa o tempo, ela se torna cada vez mais deslumbrante. Porque é como se a realidade desse cada vez mais conta dessa intuição profundíssima que teve Santo Tomás no sentido desta ordem maravilhosa que a gente constata no universo. E é uma via relativamente simples, né? E não por isso menos fascinante. Por quê? Se há algo que a gente observa na natureza, isso os pitagóricos, né, observaram de uma maneira brilhante, é a ordem, é a proporção, é a harmonia, é a beleza. É algo que extasia, né, o homem desde sempre. E quanto mais a gente conhece a natureza, a gente observa essa beleza, essa harmonia, essa proporção, essa ordem no microcosmos e no macrocosmos. A gente observa isso em qualquer área de conhecimento. Qual é a questão? É que a ordem supõe uma finalidade. Nós estamos aqui em uma sala, uma disposição de cadeiras de um determinado modo, eu estou com a cadeira voltada para cá e não para lá. Por quê? Porque há uma finalidade. Esta ordem é boa ou ruim? Depende. Qual é o objetivo de se compor o mobiliário desta sala de um determinado modo? Então, é a finalidade que dá a razão da ordem. Agora, as coisas não se ordenam por si mesmas. Alguém ordenou. Sempre que eu lembro disso, eu lembro, não tem nada a ver, mas daquele livro A Ilha do Tesouro, se não me engano, é assim o nome. E tem um náufrago, e ele se encontrou numa ilha sozinho. E
Só que um dia, na ilha, esse náufrago viu uma pegada humana que não era a dele. E ele imediatamente pensou: há um outro homem na ilha, eu não estou sozinho. Não passou pela cabeça dele pensar assim: que incrível, o vento bateu na areia e formou-se essa pegada. Não passa, não seria razoável, não seria sequer racional. Por quê? Porque o acaso não explica a ordem. A explicação mais óbvia é que alguém pisou aqui, e esse alguém não fui eu. Então, há alguém aqui. É uma conclusão lógica. Quando a gente pensa em finalidade, a gente pensa em inteligência. A ordem remete à finalidade, e a finalidade remete à inteligência. Ora, se o mundo é incrivelmente ordenado, e as próprias criaturas que carecem de conhecimento estão ordenadas a finalidades que não foram elas que se autoimpuseram, há uma inteligência ordenadora. E essa inteligência ordenadora é o que nós chamamos de Deus. A partir da ordem da criação, da beleza da criação, da inteligência que há por trás dessa ordem manifesta, a gente deduz a conclusão de que há uma inteligência ordenadora. Então vejam que esta via é diferente da motor imóvel, causa encasada, ser necessário, ser por essência. Assim como a quarta via, ela é menos, digamos assim, tributária do princípio da causalidade. A gente está aqui se movendo no campo da ordem, da qual deriva um fim, da qual deriva uma inteligência que ordena. Por quê? Porque o acaso não explica a ordem. Então, sinteticamente, é assim que a gente apresenta a quinta via. Mas eu gostaria de ler com vocês a quinta via, para a gente se dar conta do passo a passo que segue Santo Tomás de Aquino. Diz ele: a quinta via é tomada do governo das coisas. Com efeito, vemos que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos físicos, agem em vista de um fim, o que se manifesta pelo fato de que, sempre, ou na maioria das vezes, agem da mesma maneira, a fim de alcançarem o que é ótimo. Vou parar por aqui, depois continua. Mas vamos comentar aqui 2 pontos. Primeiro, a quinta via é tomada do governo das coisas. Vejam que sutileza há aqui. Por quê? Governo significa providência, significa ver antes, governar, não é casual. Então, Santo Tomás, que foi alguém que entendeu a lei eterna como uma lei da providência que governa o universo, ele vê aqui claramente isso no mundo da natureza, um governo. Outro ponto. Mesmo os corpos que carecem de conhecimento agem em vista de um fim. Agora, o que eu acho, assim, genial. Sempre ou na maioria das vezes. Sempre ou na maioria das vezes. Ou seja, não é que sempre, necessariamente, tudo esteja pré-determinado para alcançar um fim. Vejam como Santo Tomás introduz a possibilidade do acaso. E, de fato, isso é algo presente, né? As ciências constatam exatamente isso. Por exemplo, todo o processo de evolução conta também com o acaso, com acidentes, vamos chamar assim. Só que também isso está previsto. É impressionante. Por quê? Porque tudo vai convergir para um fim que é ótimo. Então vejam a ideia de bem que está aqui, implícita. Sempre ou quase sempre as coisas, mesmo que carecem de inteligência, concorrem para um fim que é ótimo. Gente, é exatamente isso que cada vez se constata melhor com o progresso das ciências. Portanto, é realmente interessante, né? As intuições metafísicas. E essa é a vantagem também da metafísica, ela não perde a atualidade nunca. Claro que o conhecimento da natureza conhece evoluções e novos paradigmas, e é ótimo, maravilhoso isso. A metafísica não está presa necessariamente a isto, porque ela está numa outra ordem de indagação e de conclusão. É na ordem metafísica, não física. Então não se trata de buscar a Deus como explicação para aquilo que a gente ainda não consegue entender muito bem. Então é divino a causa, porque a gente não consegue decifrar este enigma. Não, não é assim que procede a metafísica. Continuando. Fica claro que não é o acaso, mas em virtude de uma intenção que alcançam o fim. Ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim.
a não ser dirigido por algo que conhece e é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. A flecha se dirige a um fim porque há alguém que é inteligente e que deu esta direção. Não é fruto do acaso. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas a um fim. E a isso nós chamamos Deus. Então, quais são os elementos desta quinta via de São Tomás de Aquino? Já mencionados, todas as coisas, inclusive aquelas que carecem de conhecimento, estão ordenadas a um fim. A ordem implica uma inteligência, e o fim, então, deve estar na mente de um ser inteligente. Por quê? Porque o fim, ele é o primeiro na intenção e o último na consecução. Portanto, se há um fim, há uma mente que propôs aquele fim. E daí deriva a ordem. E a esse ser inteligente chamamos Deus. Deus é a inteligência ordenadora. Esta via é fascinante, como a gente dizia, porque é impressionante a cooperação inconsciente de todo o universo para se chegar a um universo relativamente estável, no qual nós estamos, e onde conhecemos a vida. Tudo converge de uma maneira inconsciente, com uma finalidade belíssima. Kant, que foi um crítico da Quinta Via de Santo Tomás de Aquino, na verdade, ele não foi um crítico da Quinta Via de Santo Tomás de Aquino, ele foi um crítico da prova, entre aspas, teleológica para a existência de Deus. Embora ele admirasse profundamente a beleza, a ordem que há no universo, e entender que realmente dá vontade de dar esse salto para que há um ser necessário, segundo ele. Então, qual é o problema? Na verdade, ele parte da constatação da ordem, da inteligência que há no universo, e ele diz, então, dizem que há um ser necessário. E aí ele refuta essa prova, por quê? Porque a necessidade, um ser necessário, transcendente, exigiria o recurso ao princípio da causalidade. E, segundo ele, o princípio da causalidade não pode ser extraído da natureza. Portanto, ele refuta a prova teleológica, mas ele faz um salto, na verdade, do argumento da beleza e da ordem do universo para a via de que existiria, então, o ser necessário. Ora, em Santo Tomás não é assim. Ser necessário é a conclusão da terceira via, que parte, de fato, da contingência que há no universo, do tudo que é, poderia não ser. Se assim fosse, nada existiria, então deve haver um ser necessário. E isso, de fato, se reduz à prova da causalidade. Agora, o fato de haver finalidade do universo e a finalidade ser uma contingência, então, não poder ser uma contingência, diz Kant, então, deve haver um ser necessário, e isso ele é obrigado a refutar. Ele diz até a contragosto, porque de fato é belíssimo esse argumento. Mas, na verdade, ele não está refutando a quinta via de Santo Tomás de Aquino. E por que é tão importante hoje, né, essa via? Porque exatamente é algo que se constata cada vez melhor. Esse conjunto, né, de elementos convergentes para a conclusão de que há uma inteligência ordenadora, há um grande projeto, né, por trás desse universo que nós constatamos. É verdade também que há algumas correntes, também contemporâneas, que talvez não usem um argumento muito firme, né, para constatar, a partir da ordem e da beleza do universo, a existência de Deus. Eu me refiro a uma corrente que surgiu na América, né, nos Estados Unidos, que fala de um desenho inteligente para o universo. Na verdade, isso deriva de tentativas de superação da hipótese ou da teoria evolucionista. Então, se constatam algumas realidades na natureza, na biologia, que não se vê exatamente a causa. Então, parece que há ali, não se vê exatamente a causa a partir de uma evolução. Então, é como se houvesse ali um desenho super inteligente que surge, entre aspas, do nada, mas que não se explica através da evolução. Então, se atribui, assim, esse desenho inteligente a Deus. Mas não é isso a via de Santo Tomás de Aquino. Não se trata de um desenho inteligente para explicar aquilo que, eventualmente, outras explicações biológicas ou físicas ou químicas não explicam. Se trata de perceber uma ordem no universo que requer uma inteligência ordenadora. E essa inteligência ordenadora, sim, é perfeitamente compatível com permitir o acaso,
E, de fato, a evolução admite o acaso, e o argumento de Santo Tomás, como nós lemos, fala exatamente sobre isso. As coisas sempre, ou quase sempre, concorrem em direção a algo que, no fim, é ótimo. Mas se admite o quase sempre. Não é preciso que Deus intervenha a cada segundo no universo. Não, de forma alguma. Não é essa a ideia de Santo Tomás de Aquino. A gente poderia falar, sim, de um projeto inteligente, de uma inteligência ordenadora, mas não de uma inteligência a cada passo. E isso é algo assim que realmente continua super atual e cada vez mais, né? Eu tenho uma amiga que trabalha com designers de interiores e ela diz algo que eu acho super interessante. Ela diz assim: a ordem em qualquer ambiente precede a beleza. Interessante pensar assim, porque de fato Santo Tomás, quando constata a beleza metafísica, né, a beleza objetiva que há nos entes, ele entende que há ali um elemento de ordem, de proporção, que explica, de algum modo, a beleza. A ordem precede a beleza. E a beleza, ela não se impõe. É tão impressionante que hoje, e aí já entro nesse último tópico, que é a atualidade da Quinta Via, talvez apresentar uma verdade metafísica e ainda uma verdade moral, isso cause muita suspeita. A gente tende a não admitir verdades, a não admitir moral, condutas melhores ou piores, obrigatórias. Parece que tudo é igualmente verdadeiro, tudo é igualmente válido, tudo é moralmente equivalente. Se torna suspeito alguém que fala de uma verdade, de uma bondade. No entanto, a beleza, ela não precisa ser proposta, basta a gente se abrir a ela. E a gente se abre porque o espírito humano é aberto à beleza. A gente precisa criar beleza ao nosso redor. E isso é uma necessidade humana. Portanto, abrir-se à beleza do universo, né, nos leva realmente, e a ordem é um elemento, né, da beleza, nos leva facilmente ao conhecimento de Deus. E mais, o que a gente observa é uma regularidade impressionante, uma complexidade absoluta no universo e, ao mesmo tempo, uma simplicidade total. Então, é algo quase que contraditório se não houvesse uma inteligência por trás disso tudo. Ou seja, Deus é realmente uma inteligência ordenadora e que algo tão sublime e tão maravilhoso. Tudo é rigorosamente ordenado, lógico, belo, simples, complexo, dirigido, existe aqui finalidade. Então, a gente não faz mais do que, de fato, admitir, né? Estamos de algo que nos transcende. A gente vê uma ordem intrínseca nas coisas que não são, em si mesmas, inteligentes. Então, isso nos leva a Deus como uma inteligência ordenadora cada vez mais constatável, né? Por exemplo, aí na física, né? Se fala de um ajuste fino no universo, em todas as ordens, né? Físicas, químicas. Se não fosse tudo exatamente como é, não haveria vida, não haveria o universo tal como conhecemos, enfim. Tudo parece concorrer nessa direção, né? Isso se vê cada vez mais claramente. Mas, voltando à ideia, se trata de um argumento metafísico, não é que a descoberta da ciência, que felizmente cada vez vai dando mais razão da causalidade que a gente vê no universo, digamos, brigue com os argumentos metafísicos, de forma alguma. E eu me lembrava, né, de uma frase de Leonardo da Vinci, né, também um amante da beleza, ele diz assim: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E é isso que a gente percebe no universo. Ele é incrivelmente sofisticado e, ao mesmo tempo, incrivelmente simples. Então, quando a gente pensa em Deus e que Deus está à vista, ele responde a algumas inquietações profundas que partem daquelas premissas anteriores, né, às quais se referia Cornélio Fabro. De fato, o mundo está aí. E essa constatação nos leva a pensar como é e por que existe algo ao invés do nada. Porque entre algo e o nada é necessária uma potência infinita. Então essa é uma inquietação, digamos assim, ontológica. Por que o ser e não o nada? Isso vai nos fazer pensar em uma causa, em um princípio, em um ser que é necessário, um ser que é por essência. Também inquietações epistemológicas. Por que é que nós compreendemos? Por que há inteligibilidade no mundo?
Porque nós conhecemos. Somos um ser que conhece, um ser que pergunta, um ser que quer conhecer, um ser aberto. E nesse sentido também Cornélio Fábio dizia, é preciso nos darmos conta de que somos um ser pessoal, temos uma orientação para o nosso ser, uma orientação para a nossa vida, temos um interesse, queremos um porquê, e por isso Deus é um problema, e a nossa própria existência é um problema. E, finalmente, inquietações axiológicas. Nos perguntamos pelo sentido das coisas, pelo valor das coisas, pelo para quê. Porque se há uma ordem, há uma finalidade. E a que serve essa finalidade? Quem ordenou e por quê? Então, claro, tudo isso são caminhos que nos levam à existência de Deus. E como a gente entende, a quinta via se torna particularmente atual no, digamos assim, no momento contemporâneo, em que se questiona tanto a verdade e a bondade. Mas não há como não se render à beleza e à ordem que cada vez se vê mais claramente no universo. E para finalizar, né, eu me lembrava de uma frase do cardeal Ratzinger, Papa Emérito, que faleceu no final do ano passado. Ele foi um grande teólogo, muitos entendem que é o maior teólogo do século XX, possui inúmeras obras importantes publicadas, e uma vez, né, perguntaram ao cardeal Ratzinger qual seria, digamos assim, a prova, né, fundamental da existência de Deus, qual seria a melhor apologia da fé. E ele, que era um grande teólogo, dizia que a maior apologia da fé, diz ele, é a beleza que a fé produziu, por um lado. Por quê? Porque o sublime, né, nos eleva também a realizar coisas sublimes. Então, a gente vê na ordem da criação humana, né, tudo que há em pintura, arquitetura, escultura, música. É impressionante como isso está ligado ao sagrado. Isso é um testemunho eloquente, né, do divino. E, por outro lado, ele dizia também a vida das pessoas santas. De alguma forma, isso testemunha a fé no Criador. Mais do que argumentos assim profundamente teológicos que ele saberia certamente apresentar, né? Mas sempre a via da beleza parece mais apropriada, né, para a nossa mentalidade atual. Eu gostaria de finalizar com uma frase exatamente do cardeal Ratzinger sobre essa ideia do governo do mundo que a gente percebe. Porque a via de Santo Tomás, a quinta via, havia a partir do governo das coisas. E o cardeal Ratzinger diz assim: esta confiança no fato de que Deus não se retirou do mundo é uma mensagem que leva à superação daquela que se pode considerar a maior tentação do nosso tempo. Isto é, a pretensão de que depois do Big Bang, Deus se tenha retirado da história. A ação de Deus não parou no momento do Big Bang. Mais ainda, continua ao longo do tempo, quer no mundo da natureza, quer no mundo humano. Muito obrigada.